Observem bem a imagem da tela, então, pedindo autonomia das mulheres, que a gente vai relacionar esse pedido, esse movimento, esse protesto ali das mulheres com a filosofia de com a linha filosófica de dois filósofos bastante atuais, tá, gente? Então, tem que estar bem atento para poder estabelecer essas relações. Claro, fazendo, como sempre, trazendo a filosofia para os questionamentos das situações que a gente vive no dia a dia. A filosofia só pelos escritos, pelos conceitos, enfim, ela não vale a pena, ela é pesada, né? Então, o objetivo também não se cumpre, porque o grande objetivo da filosofia é questionar e é fazer refletir sobre as questões do mundo, né? E nada melhor do que refletir sobre as questões do nosso mundo, da nossa atualidade. Então, vamos lá. A gente vai fechar com mais dois autores que falam sobre ética, tá? E a partir daqui, nós estamos fechando o conteúdo de ética. Nós viemos lá da ética do Platão e do Aristóteles, certo? Lá daquela ética do período da filosofia clássica, da filosofia antiga. E estamos finalizando com a filosofia moderna e os filósofos atuais e a forma como eles falam sobre ética. No retorno das férias, eu vou falar com vocês, só um pouquinho, deixa eu só colocar aqui. Eu vou falar com vocês sobre a filosofia da ética a partir da perspectiva de filósofos brasileiros, ok? Nós vamos falar da filosofia de filósofos brasileiros. O que os filósofos brasileiros da atualidade falam sobre ética? E depois disso, terminado isso, aí nós entramos no segundo assunto do ano em filosofia, que a ética, a gente falou sobre a ética 2 semestres. Depois nós vamos falar nos outros 2 semestres, o nosso assunto tinha que ter ética primeiro para poder iniciar esse assunto, porque sem a ética esse assunto se perde, principalmente quando é Brasil. Porque o nosso segundo assunto, a partir do próximo bimestre, gente, nada mais é do que política, ok? E as origens da política. Quando eu falo em política, a primeira coisa que as pessoas pensam é em políticos. Só que não é só aí que tem política. Mas isso a gente deixa para depois. Vamos relaxar um pouco agora. Durante o processo de relaxamento de vocês das férias, por gentileza, sejam bastante éticos, né? Coloquem em dias todas as suas responsabilidades. Não estou falando apenas sobre a escola, mas todas as responsabilidades de vocês. Aproveitem esse tempo para colocar em dia. Sejam responsáveis sentimentalmente também pelas pessoas da família. Fiquem perto, conversem, deem espaço para que as pessoas conversem com vocês também, né? E assim a gente está sendo ético com o próprio sentido de ser humano. E nós estamos, assim, dessa maneira também, elevando cada vez mais algo que nesse momento tem sido tão descredenciado, que são, né? Não é, são os direitos humanos. Já que eu estou falando de direitos humanos e estou falando para vocês durante as férias, falarem, conversarem e darem espaço para que as outras pessoas falem e que elas tenham opiniões contrárias às de vocês, que bom, isso enriquece a humanidade, isso nos faz evoluir, né? A gente poder ouvir opiniões contrárias e tudo isso, quando a gente faz, a gente está dando um jeito de garantir os direitos humanos, porque direitos humanos não são meus e nem seus, são de todos. E mais um detalhe, quando eu falo em direitos humanos, cortem, extirpem da vida de vocês aquela frasezinha clichê tão absurda: direitos humanos para humanos direitos. Em primeiro lugar, quem tem autonomia suficiente e poder para designar quem são os humanos direitos? Hã? Eu posso pensar que humanos direitos são de comportamento X. Você pensar que os humanos direitos são de comportamento Y. Quem vai nos julgar? Quem vai poder ter o poder suficiente de dizer que você está certo e eu estou errada, ou que eu estou certa e você está errado? Quem pode fazer isso? Quem pode nos dizer? As leis. Ok, as leis. Segundo as leis e segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos são para todos. Então, esse clichê totalmente desgastado de direitos humanos para humanos direitos, ele se perde em si mesmo, porque ninguém tem como calcular quem sejam os humanos direitos. Então, direitos humanos, gente, são para todas as pessoas, certo? Você não tem como garantir
que a má ação daquela pessoa X lá, daquele criminoso que acabou de fazer alguma coisa de errada, você não tem como garantir que ele teve uma boa estrutura e teve oportunidades durante a vida e as negou todas, não quis, né? Fez tudo errado, foi antiético, foi completamente errado e por isso se tornou um criminoso. Ou se essa pessoa não teve nenhuma oportunidade, nunca teve ninguém que ajudou, ninguém que disse precisa estudar, pelo contrário, só apanhou da vida, só ouviu pessoas dizerem se vira, seja mais esperto que os outros, e aí se tornou um criminoso. A partir do momento que se comete um crime, ninguém pode dizer assim, não fez, ou coitado, cometeu um crime porque era um abandonado pela sociedade, porque as pessoas não davam, porque ele não teve oportunidades e tal. Beleza? Ele cometeu o crime, fato. Logo, na nossa sociedade diz a lei, punição. Ninguém pode falar sobre isso. Cometeu um crime, vai ter punição. Vai para a cadeia, vai pagar um processo, serviço voluntário, enfim, vai ter uma punição. Isso está certo? Está, porque está nas nossas leis. Pronto, está dito, ok? Agora, avaliar se essa pessoa é um humano direito ou não, não nos cabe. Porque para eu avaliar se um humano é direito, ele tem que ter tido todas as oportunidades para ser bom e ético desde o começo da vida. E tendo tido todas as oportunidades, ele ainda tem a possibilidade de não ser bom e nem ético, porque ele vai também de acordo com a cabeça dele. Agora, imaginem uma pessoa que teve todas as oportunidades e que não é bom. Agora, outra pessoa que não teve nenhuma oportunidade e por isso não é bom. E aí, como que eu coloco a análise desse tipo de pessoa? Como eticamente eu posso julgar as duas e dizer esse é um cidadão de bem, esse não é, certo? E pensando nessa lógica do cidadão de bem, acho que nós já estávamos falando sobre isso em outra aula e vocês tinham até um texto para fazer falando do cidadão de bem, né? Então, pensando nesse aspecto, gente, tem que pensar assim, ó, eu entro já no nosso próximo autor, que é o Fernando Savater, e o Fernando Savater, ele vai falar sobre a ética dentro dos direitos humanos. Como que ele vai trabalhar com isso? Bom, ele é um cara que trabalha a perspectiva da ética dentro dos direitos humanos a partir de assuntos que são polêmicos. Ele não vai falar assim, ó, é direito humano de todos ir para a escola, vamos refletir a importância disso, né, sobre esse direito humano. Não, porque todo mundo sabe que é importante, todo mundo concorda. As pessoas, por mais que a pessoa não vá para a escola, porque ela precisa trabalhar, ou coisa assim, por mais que a pessoa vá para a escola obrigado pelos pais, e meu, que saco, pensando assim, de qualquer maneira, essas pessoas estão indo para a escola e sabem a importância da escola. Eu não gosto, por exemplo, de estar na escola, digamos, uma pessoa poderia pensar assim, né? Não eu, porque eu adoro, mas uma pessoa poderia dizer, eu não gosto de estar na escola, porém eu entendo a importância disso. Eu sei qual é a importância disso, tá? Então não tem discussão, não gera polêmica. Agora, assuntos que geram bastante polêmica são os preferidos na hora da gente falar sobre a filosofia de Fernando Savater, tá? O Savater fala sobre a ética dentro da filosofia, mas sempre dentro de reflexões filosóficas sobre a ética em assuntos polêmicos, questões polêmicas e que envolvem todas as pessoas, certo? Como que dentro de questões polêmicas, e se são polêmicas é porque tem posturas contrárias, e se tem posturas contrárias polêmicas, é porque são posturas contrárias meio que engessadas já, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de mudar essas formas de pensar. É aquela coisa do sim e do não. Eu gosto de verde, você de vermelho. Que tal se nós gostássemos de uma cor em comum ali no meio? Não, eu gosto do verde, você do vermelho. Entende? São assuntos que são polêmicos. Já vou dar exemplo de alguns, tá? Então, segundo ele, para que haja ética no debate e na discussão desses assuntos que levam as reflexões a serem polêmicas, a haver discussão, para haver ética dentro dessas discussões polêmicas, em primeiro lugar, precisa ter respeito. Fernando Savater começa falando assim. Aí isso me lembra de um programa, não sei como que eu chamo, bem interessante, que tem aquele Spotify. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é Spotify. Não, Sputnik. Spotnik. Isso. Eu tô misturando tudo hoje, tá, gente? Não é só com vocês, não.
É porque é muita coisa, estou precisando de férias mesmo. O Spotnik, o que ele é? Ele é um canal no YouTube, né? E lá as pessoas fazem debates. Só que os debates mais interessantes, eles têm um monte de formas, assim, de modelagem, né? De programa. Mas o mais interessante de todos é aquele modelo de debate em que se coloca pessoas que pensam absolutamente o contrário, só que sem que elas estejam próximas, ou melhor, elas estão próximas, mas elas não sabem uma da outra, o que uma pensa e o que a outra pensa, certo? Elas têm opiniões absolutamente contrárias e elas não sabem uma da outra. Então, coloca-se um assunto em pauta, um assunto que tem em comum. Por exemplo, vamos falar de política. Começa a ter perguntas de política e um tem que tentar adivinhar a opinião do outro, o que o outro pensa sobre isso. Essa é a plataforma do canal, né? A metodologia do canal. Um tem que adivinhar o que o outro está pensando ou o que o outro acha do assunto. E às vezes são pessoas que pensam completamente contrárias, um conservador e um liberal, tá? Então é bem interessante. É muito parecido com a filosofia do Savater. A ideia de filosofia do Savater é ter uma discussão de respeito sobre assuntos polêmicos, de opiniões contrárias, de reflexões contrárias. Vou dar exemplo de discussões que o Savater trabalha bastante. Preservação do meio ambiente e biodiversidade, né? Preservação do meio ambiente, biodiversidade, aquela coisa, versus a falta de alimento e produção de transgênico. São conversas sobre comida e sobre meio ambiente, mas que estão em polos opostos. Um quer preservação, biodiversidade, alimentação orgânica, e do outro lado tem o pessoal que diz, não, está faltando comida, vamos produzir transgênicos, são organismos geneticamente modificados, mas de qualquer maneira as pessoas precisam encher o estômago e se manter vivas, então vamos fazer assim, né? Tem que ter comida para todo mundo. E os outros dizem, pode ser que a gente faça comida, mas de uma maneira mais lenta, um processo mais orgânico. Esses debates, essas discussões que acontecem, certo? Elas geram polêmica e vêm de uma reflexão polêmica. Logo, para serem éticas essas discussões, elas precisam ter respeito. Outra situação que também me lembra muito é aquele tipo de programação, eu já vi em vários canais, mas é aquela programação, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares, né? Aquele esquema assim, coloca uma mesa na rua, senta e escreve do outro lado assim, eu odeio bananas, mude a minha ideia. O que vai acontecer ali? Geralmente são assuntos bastante polêmicos, não são? A pessoa coloca lá, eu não acredito em Deus, mude a minha ideia. Mude a minha mente, mude meu pensamento, enfim. Aí o outro que vai vir sentar ali, ele já sabe que se for um ateu como ele, nem vai sentar ali para dizer, e aí, eu também acho, né? Não, quem vai vir sentar ali, ele está pedindo para mudar a ideia dele. Provavelmente são pessoas bastante religiosas, pessoas que acreditam muito em Deus e que vão tentar debater com ele. Desde que esse debate seja baseado na ética e no respeito, tá tudo certo. São questões polêmicas que precisam ser levantadas mesmo. Outra discussão que o Fernando Savater levanta, a situação entre fertilizantes artificiais. Tá, eu já falei dos transgênicos e fertilizantes artificiais. Esqueci de falar dos fertilizantes artificiais antes. Me veio agora, mas é relacionado àquilo. Outra situação, inseminação artificial, certo? Aquela briga, né? Inseminação artificial ou adoção. Aí tem outra discussão, outra polêmica, né? Embora muitas pessoas que tentem inseminação artificial, quando não dá certo, elas optem pela adoção, ainda há um embate entre essas duas ideias. Elas ainda são ideias que geram polêmica, porque tem pessoas que dizem, bom, eu não posso engravidar, eu vou fazer inseminação artificial. Caso a inseminação artificial não dê certo para essa pessoa, ela não vai tentar uma adoção, em hipótese alguma, porque ela vem com aquela ideia, aquela sugestão, né, de que ela não vai criar filho dos outros, de que aquela criança ela pode vir com a mesma forma de agir e pensar dos seus pais biológicos, ou pode vir com doença, ou que não vai ter as mesmas características físicas, não vai ser parecido com ela, então ela não quer esse tipo de criança, enfim. E tem as pessoas que já dizem que nem vão tentar inseminação artificial nenhuma, porque isso é muito artificial, e que querem adotar porque
tem muita criança precisando e eles querem ter um filho, etc. Certo? Existem os vários pontos de encontro, mas ainda são duas áreas bem polêmicas essas também, tá? E tem que ter muita ética dentro dessa discussão. Outra situação, desigualdade social e globalização. Fernando Savater fala sobre isso também. Tem muita desigualdade social no mundo. Por outro lado, eu tenho um processo que se chama globalização. Como assim? Globalização seria para unificar, para juntar todo mundo. Não é o que se vê. Temos desigualdade social. Aí vem os embates. A desigualdade social é provocada pela globalização. E outros que defendem que a globalização pode acabar com a desigualdade social. Mais uma situação de debate e bem polêmica. Então, o que ele faz, na verdade, é uma análise de conceitos bastante amplos, né, em relação à humanidade. A ação moral, a questão dos direitos e deveres de cada um. Logo, se eu estou falando de ética, eu vou observar a questão dos direitos e deveres, das virtudes e dos valores. A gente já estudou tudo isso, vocês devem lembrar. Direitos e deveres, virtudes e valores, posturas éticas, posturas de ação moral. Todos esses conceitos da filosofia vocês já conhecem. E para o Savater, o que de fato fundamenta a ética, certo? É amar a espécie, o ser vivo, os seres vivos em geral, mas em especial amar o ser humano, certo? É você perpetuar a espécie humana. Dentro da filosofia dele, ele sempre vai chegar a esse ponto. Ele diz que a ética é você tentar, de alguma forma, nas suas opiniões e posturas, perpetuar, cuidar e aumentar as capacidades do ser humano. Esse amor próprio que ele fala, ou esse amor à espécie, né, que o Fernando Savater fala, não é amar a mim mesmo, tá? É muito parecido com o Foucault. É cuidar de si, da sua sociedade e, aí entra um elemento a mais no Fernando Savater, cuidar da nossa cultura, manter tradições, sabe? Cuidar para manter ações e virtudes praticadas no dia a dia que vêm da tua família, que vêm do teu cotidiano e que são boas e que representam eticamente uma forma de aumentar a capacidade do ser humano em ser bom. Essas têm que ser preservadas, sabe? Como, por exemplo, assim, na tua família tem a tradição de todo mundo ter uma horta e se alimentar de comidas que vêm dessa horta. Então, eticamente, é muito correto que você mantenha isso, porque você está mantendo todo um ciclo vital de plantas, você está mantendo uma alimentação saudável para a tua família, ótimo. Na tua família tem uma tradição de os homens, quando chegam a uma determinada idade, dos 14, 15 anos, que o menino vai criar barba, lá, por exemplo, começou a nascer barba no rosto, eles humilharem esse menino, entre eles, os homens da família, brincando, puxando, dizendo quem que vai arrancar, não sei o quê, esse tipo de coisa. Essa é uma tradição que não se perpetua, que se corta fora, porque ela não traz aumento da capacidade de bondade e ética humana. Você está depreciando, está humilhando uma pessoa, desnecessário. Então, uma prática desnecessária, que não seja ética, deve ser cortada, mas valorizar aquelas que eternizam a ética e que perpetuam o bem nas ações do ser humano, certo? Esse amor próprio, então, como eu disse, cuidar de si, da sua sociedade, mas também dos aspectos culturais que são bons e que devem ser levados à frente. Para isso, a gente tem que ter a virtude que é praticada individualmente, levar ela para o âmbito do social, para um âmbito maior, né? Mantendo-se sempre um limite para reconhecimento dos direitos humanos. Aí entra os direitos humanos que o Fernando Savater fala. Se eu posso e na minha família pode e é bom, na dos outros tem que ser também. Se eu concordar que aí tá tudo certo, tá? Agora, se não for bom para as outras pessoas, se não for melhorar a vida das outras pessoas, então interrompe-se essa tradição, interrompe-se essa prática cultural, tá? Entenderam? É sempre muito importante que haja uma participação social e que seja bom para todos. Segundo o Savater ainda, cada um de nós, cada uma das pessoas é sujeito dos seus próprios e constrói seus próprios direitos e deveres. Só que sempre avaliando os direitos e deveres que são construídos em sociedade. Então, eu vou dizer o que é direito e dever meu, mas eu tenho que fazer com que o meu direito e o meu dever garanta o dos outros também. Se eu acho que eu tenho o direito, sim, de, sei lá, de ir e vir, eu vou usar esse direito humano,
Se eu acho que eu tenho direito, sim, de ir e vir livremente, eu tenho que entender que a partir do momento que eu quero esse direito para mim, eticamente, eu preciso garantir esse direito para as outras pessoas, certo? Ah, mas ele não. Ele não, porque... Como assim? Se é para mim e eu sou ética, é para todos, direitos humanos para todos, ok? Ah, mas e se? No Brasil tem muito mas e muito e se. Tem muitos países que não tem isso, as leis são sim e não. Aqui no Brasil tem a lei sim ou não, e aí o adendo da lei número tal, o acréscimo do parágrafo X na lei número não sei das quantas, e assim vai. E assim a gente vai abrindo espaço, né, para situações que fogem da postura ética. Questões que devem ser mantidas a todos pelos direitos humanos e que o Fernando Savater, apesar de seus assuntos serem sempre polêmicos, diz que são virtudes que precisam ser garantidas também. Liberdade, autonomia e responsabilidade. Quando eu vou confluindo esses três, porque esses três eles juntam tanto direitos quanto deveres humanos, eles são como é que eu vou dizer? Eles são a fórmula que dá origem à cidadania, né? Quando eu estou falando da junção entre liberdade, liberdade, todos com direito à liberdade, todos com direito à autonomia e todos com o dever da responsabilidade sobre o que faz e o que deseja para os outros, certo? Isso é o Fernando Savater. Aí eu vou dar um exemplo assim. Um direito que eu quero ter e que eu devo garantir para todos: votar. Se eu quero ter esse direito, eu tenho que ter o direito para mim e garantir para todos esse direito. Só que, ao mesmo tempo que eu estou garantindo a todos o direito de votar, eu garanto o direito de não votar também, certo? É uma escolha, é uma opção. Se eu estou dizendo que é uma escolha, que é uma opção, e para mim, então tem que ser para os outros também. Agora vamos para um assunto bastante polêmico. Votar já é um assunto meio polêmico, né? Mas vamos para um assunto bem polêmico, já que é assim que o Fernando Savater gosta, e eu quero que vocês fiquem com esse assunto em suspensão, pensando nele. Abortar, certo? Vamos pensar no aborto. O aborto é uma garantia de liberdade, de autonomia e de responsabilidade. As mulheres serem livres para abortar, que é a intenção, né? Elas serem livres para abortar, terem autonomia sobre essa escolha de dizer sim ou não, de abortar ou não, e a responsabilidade das consequências sobre o seu aborto. Ela pode, de repente, não engravidar mais, ela pode sofrer uma consequência orgânica, né? E ela mesma não ficar bem, ela passar mal, até situações de morte, enfim, né? Em clínicas clandestinas, etc. Então, o aborto é uma questão polêmica, certo? É uma reflexão polêmica, como o Fernando Savater tanto defende que os direitos humanos estão dentro dessas reflexões polêmicas, e ela causa bastante posturas antagônicas. Há quem defenda o direito ao aborto e há quem seja absolutamente contrário ao direito ao aborto. E aí, desses dois lados, vai acontecer uma polêmica, uma discussão, mas que precisa ser feita com bastante ética, certo? Com bastante respeito. Para quê? Para garantir, olha lá, estou falando das palavras-chave do Fernando Savater, para garantir a liberdade, a autonomia e a responsabilidade. Ok, gente? Já falando, então, em aborto e falando do Savater, eu já vou dar continuidade aqui, falando um pouquinho agora do Peter Singer. Na página 25 tem um pouco dele. E ele parte do princípio da igualdade também. Igualdade é uma palavra bastante importante quando eu estou falando desses outros três quesitos. Se eu falo de liberdade, se eu falo de autonomia e se eu falo de responsabilidade, e permeando os três eu estou falando sobre direitos humanos, deve haver um princípio de igualdade entre todos, certo? Então, vamos lá. Para começo, que o Peter Singer ele é um utilitarista, certo? E ele vai falar do princípio utilitarista da igualdade. Como a igualdade é útil e tem que estar presente, certo? O que significa esse utilitarismo da igualdade para o Peter Singer? Ele quer dizer o seguinte, que é todo um cuidado com a vida, muito parecido com o Savater, tá, gente? Há pontos em que eles confluem e pontos em que eles se afastam. Então, parecido com o Savater, ele pensa, o que o Peter Singer ele fala? Que é muito importante o cuidado, essa igualdade vem a partir do momento que você tem todo um cuidado com a sua vida, mas um cuidado com a vida de todo ser vivo. Ele não está falando só de ser humano.
O Peter Singer está falando que nós temos que ter cuidado com a nossa vida, cuidar da vida em si. Então, isso não é só a vida do ser humano, é a vida de todo ser vivo, da planta, do fungo, do animal, minha vida, tua vida, certo? A vida daquele aborígene que está lá na Austrália, do indígena que está na Amazônia, do gaúcho que está no Rio Grande do Sul, do inuit que está no Alasca. Certo, gente? Então, é o cuidado com a vida de todo ser vivo. É entender que todo ser vivo tem direito de viver. Antes de qualquer outro direito, antes de qualquer outra coisa, todos os seres vivos têm direito de manter a sua vida até o final, sem influência de nenhum outro, tá? Então, segundo ele, isso excluiria as possibilidades de extinção de espécie. Nós, seres humanos, não poderíamos mais agir de forma que a gente estivesse extinguindo as espécies. Isso seria uma ação ética, o assunto nosso é ética, né? Então, a partir do momento que nós tivéssemos presentes na nossa vida o princípio da igualdade, não haveria mais a falta de ética. Por quê? Porque entenderíamos no princípio da igualdade que a gente tem que cuidar da vida da gente e cuidar da vida de todo mundo. Não é cuidar da vida do que faz, mas cuidar do sobreviver, do estar vivo, do ter vida, né? Certo? Isso também exclui, além das possibilidades do ser humano levar outras espécies à extinção, se nós realmente chegarmos a um princípio de igualdade, a gente não vai mais ter situações, ou nós não promoveríamos mais situação de extinção de espécies, nem de preconceito, nem de diferenciação de espécies ou de etnias. Eu falei do aborígene lá, mas eles são os coitados, né? Não, certo? Tão importante quanto a minha vida. O aspecto cultural deles tão importante quanto o meu, tão presente e tão, como é que eu vou dizer, importante mesmo na vida deles quanto na minha os meus, certo? Então, essa diferenciação entre espécies, diferenciação entre etnias humanas também não poderia acontecer mais se houvesse ética e no princípio da igualdade. Racismo, sexismo, nada dessas coisas. E aí ele fala da bioética, ou seja, a ética na manipulação da vida. Aí ele já entra no campo da genética também, discute bastante com isso, né? Porque ele vai falando o seguinte: existem diversos aspectos que são relacionados à vida e vinculam a filosofia com a biologia. Vários aspectos. Aí ele vai dizer alguns assim, como por exemplo, poluição. Poluição é um aspecto que envolve filosofia, uma vez que discute as posturas éticas do ser humano. Ele não se importa com o outro, com as outras formas de vida, não se importa com os seus semelhantes que vivem ali, com as crianças, etc. Ele quer ganhar dinheiro, mas não se importa em promover poluição e matar pessoas com isso. Outra situação, manipulação da vida. Esses laboratórios de biogenética, né, de experimentos genéticos, de manipulação da vida, de poder dizer, eu quero ter um filho, mas eu gostaria que ele fosse negro, de olhos escuros, certo? E de cabelo bem enroladinho, bem cacheado. Você não pode fazer isso. Eu queria que fosse loiro, de olhos azuis e pele branca, sabe? Então, segundo ele, dentro da bioética, você não pode fazer esse tipo de manipulação genética, esse tipo de mistura, cruzamento de espécies de animais. Isso é contra a natureza, isso é contra a ética, vinculando a filosofia à biologia, tá, gente? Dentro da perspectiva do Peter Singer, ok? Outros assuntos que ele considera que são da biologia, mas também da filosofia, quando eu falo em ética: comércio de órgãos. Hoje há uma possibilidade muito boa e eticamente perfeita, que é a de doação de órgãos, mas caiu nas mãos do ser humano, já virou comércio de órgãos. E o comércio de órgãos, como que eu chamo isso? Eu preciso alinhar muito as questões da biologia e da ética, porque eu tenho um parente que está morrendo na fila de espera de órgãos, mas não tem órgão disponível. E eu encontro um órgão na rede de comércio ilegal para comprar. Qual vai ser a minha postura? Quais garantias eu tenho? Tudo isso nessa discussão do princípio da igualdade do Peter Singer. Eutanásia. Tem ou não tem direito de escolher viver ou morrer? Será que a pessoa está em condições, porque ela está sentindo dor? Então, será que ela está em condições psicológicas perfeitas, não só física, mas psicológica perfeita para dizer, chega, pode desligar? Quem pode desligar? Quem pode dizer que sim ou não? Lá vai a filosofia e a ética
junto com a biologia. Aí, preconceitos também, nas diferentes formas étnicas. Quem pode dizer biologicamente que o negro é melhor que o branco ou o branco é melhor que o negro? Biologicamente não existe essa divisão. Então, cadê a questão ética de compreensão que não há essa divisão? E aí vem o aborto. Aqui eu trago no Peter Singer de novo o assunto do aborto que nós estávamos falando lá no Savater, né? Que eu deixei em suspenso lá no Savater, que ele diz que é um atentar contra a vida, né? Então, isso seria uma coisa a ser analisada. E aqui o Peter Singer, ele vai ser totalmente contrário, ele vai dizer que isso não é uma coisa a ser analisada, isso não é um assunto polêmico a ser debatido com ética. Ele valoriza a vida e diz que o ser humano tem que valorizar a vida. Logo, portanto, né, o aborto não seria apenas um assunto polêmico para discutir ética. É uma questão ética nem falar sobre possibilidade do aborto, porque a gente tem que preservar a vida, o princípio da igualdade, segundo Peter Singer, né? Fazer qualquer coisa para excluir as possibilidades de extinção de uma espécie e da morte dos seres vivos, que nenhum ser vivo provoque a morte de outro ser vivo desnecessariamente, tá? A importância para ele, né, para o Peter Singer, uma coisa bastante importante é evitar sofrimento para qualquer ser. Ele diz que qualquer coisa que crie sofrimento para outro ser é antiética. Gente, ele não está discutindo o leão caçando, tá? Porque não tem discussão filosófica com leões caçando. Então, por favor, se alguém está levantando essas hipóteses na cabeça, mas e quando um bicho sai para caçar o outro, cadê a ética? Ou ele está matando, ele está levando à extinção, está comendo. Nós estamos falando agora, nesse caso, da atitude do ser humano em relação às outras espécies, aos outros seres vivos, tá bom? Não dá para falar filosoficamente com o leão, não. Eu acho que não vai dar certo, ele não vai nem querer que eu abra a boca para falar de filosofia, porque ele já vai me enxergar como carne a qualquer um de nós e pronto, né? Então, melhor não entrar nessa pira. Vamos pensar, ser humano agindo em relação aos outros seres vivos, tá? Segundo Peter Singer, então, há uma importância muito grande e ética do ser humano em evitar qualquer sofrimento de vida, qualquer tipo de ser vivo tendo sofrimento, especialmente aqueles sem autonomia, são os que ele mais defende. Quem são os seres vivos sem autonomia? Que são aqueles que mais devem ser preservados os seus direitos de vida. São os animais, as vítimas de exclusão social, aquelas vítimas de preconceito, desse tipo de coisa, e os fetos abortados. Ou melhor, os fetos, para que não sejam abortados, né? Dentro da perspectiva dele, a importância de evitar o sofrimento e de evitar qualquer tipo de forma de quebrar, de matar uma outra vida, certo? E de acabar com a vida de qualquer ser vivo, dentro dessa perspectiva, segundo Peter Singer, os principais que mais têm que ser cuidados e preservados da vida são aqueles seres vivos sem autonomia. Como eu disse para vocês, as plantas, os animais, porque eles não têm vontade própria em relação a nós, né? Certo? As vítimas de exclusão social, as pessoas que sofrem preconceitos por questões físicas ou por questões psicológicas, enfim, né? E os fetos também. Tem que ter sua vida preservada porque eles são seres sem autonomia, sem a possibilidade de dizer eu concordo, eu não concordo. Os animais também não, e as pessoas que são vítimas de exclusão social também não. E por mais que ela grite, eu sou negra e não concordo com o teu preconceito, as pessoas vão ter que, elas terem uma postura de garantir a possibilidade de vida para essa pessoa, indiferente da cor que ela tenha, da opção sexual, enfim, né? De todas aquelas causas de exclusão social. Entenderam como que a gente discutiu? Eu coloquei o aborto nas duas situações, mas tem diversos outros assuntos. Vamos fechar, está acabando o tempo também. Fernando Savater, ele vai falar da ética nas questões polêmicas. Então, se a questão é polêmica, muito respeito e muita ética, a gente pode chegar num consenso, e em questões polêmicas é importante que elas existam e justamente que elas sejam discutidas para garantir os direitos humanos, e dentro dos direitos humanos eu garantir liberdade, autonomia e responsabilidade. Peter Singer, ao falar disso, e principalmente da autonomia, ele diz que o ser humano deve ter uma postura, um princípio de igualdade, de entender que todas as vidas têm o mesmo valor, têm o mesmo princípio, têm a mesma lógica de continuar viva,
né? Todas as vidas precisam ser mantidas. E aí, dentro da lógica da perspectiva dele, que todas as vidas devem ser mantidas, a gente iria, se tivesse uma postura ética, contra as situações de extinção, contra os preconceitos, contra o racismo, contra o sexismo, contra a extinção de espécies, contra a bioética, contra os abortos. Tá bom? São posturas diferentes. Vocês estão em férias, é claro que eu não vou pedir trabalho agora, porém mantenham essa discussão bem aberta na mente de vocês, principalmente desses dois caras e de assuntos tão polêmicos. Pesquisem, leiam bastante, porque no retorno eu vou querer falar mais sobre isso, tá? Eu vou querer falar mais sobre isso, vou falar dos filósofos brasileiros e entramos na política, mas depois. Primeiro a gente termina isso aqui para depois falar de política. E que tal falar de ética dentro da nossa política? Ó, beijo para vocês, qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá bom, gente? Até mais. Aproveitem as férias. Tchau, tchau. Tchau. Tu sempre, né? Cuidem dos animais, ó, meu amor. Carol, vai cair?